Deus marcial regrediu ao nível 2. Capítulo 693. História paralela 22. Seong Ji-han olhou fixamente para a criança em seus braços. Ela tinha cerca de 3 ou 4 anos. A criança, com longos cabelos loiros e olhos azuis, sorria abertamente para Seong Ji-han. Uau, que fofo, hahaha. Ela poderia ser uma modelo de bebê. Mas ela acabou de dizer papai? Sim, olhando nos olhos dela, não parece que ela disse errado. Mas, a criança não se parece com a Sofia? Sofia, você não deveria fazer isso aqui. Não, mas ela realmente se parece com ela, haha. Esteja aqui ou não, o BattleTube estava funcionando. Os espectadores ficaram muito curiosos sobre a criança, dizendo que ela se parecia com Sofia. Ela se parece com ela. Seong Ji-han olhou para a criança. Normalmente, ele não gostava muito de crianças e não as achava particularmente fofas. Mas quando ele olhou para essa garota, ele naturalmente sentiu emoções que nunca havia experimentado antes. Enquanto ele olhava para ela por um tempo. Shu. A criança beijou os lábios de Sang Ji-han e sorriu abertamente. Hehe. Então, desta vez, a criança esticou os lábios. Ela estava pedindo a ele para fazer isso desta vez? Enquanto Sang Ji-han hesitou por um momento, olhando para a criança incrivelmente amigável. Papai está cansado, desça. Uma mulher de meia idade veio correndo de longe e parou a criança. Essa pessoa também se parece com Sofia. Ela poderia ser a mãe de Sofia? Como Seong Ji-han estava pensando isso? Papai tio, você está cansado? A criança, chamada Ellie, segurou o pescoço de Sang Ji-han e disse isso. Não. Então, eu quero andar a cavalo. Um cavalo? Sim. E então a criança agarrou o pescoço de Sang Ji-han, tentando subir. Ele percebeu o que ela queria. Aqui. Flutuador. Quando Seong Ji-han soltou suas mãos, a criança, que estava flutuando, logo se acomodou confortavelmente de costas. Uau, tio papai, como estéreo. Você conhece estéreo? Sim, Beren jogava muitos jogos espaciais comigo. Aquele cara brincou com uma criança? Como Seong Ji-han estava desnorteado. Oh meu Deus, sério? Me desculpe. Você deve estar cansado por causa das partidas de rebaixamento. Ellie realmente queria ver o papai. A mulher de meia idade se aproximou dele e deu-lhe um sorriso amigável. Ainda assim, graças a você, sobrevivemos. Assim como da última vez, você salvou a humanidade novamente. Salvou a humanidade novamente? Após as partidas anteriores de rebaixamento? Enquanto Seong Ji-han ouvia silenciosamente essas palavras. O que é isso? Baki. A porta se abriu e Sofia saiu, parecendo confusa. Mãe, papai está aqui. Então, a menina acenou alegremente para ela ao vê-la. Parecia que essa criança era realmente descendente deles. Mãe. Enquanto isso, Sofia olhou para os três com uma expressão confusa ao ouvir essas palavras. Então ela olhou para a mulher de meia idade e rapidamente abriu a boca. Mãe, você pode cuidar da criança um pouco? Tenho algo para conversar com essa pessoa. Sério, ok, Ellie. Venha para a vovó. Ah, mãe, eu também. Mentira, sinto muito, só levará um momento, ok? A criança fez beicinho a pedido de Sofia. Mesmo assim, ela foi obedientemente segurada pela mulher de meia idade. Temos que terminar rapidamente. E então a criança entrou com a avó. Depois que os dois se afastaram um pouco, Sofia se aproximou cuidadosamente de Sang Ji-han. Então, você é o deus marcial, certo? Sim. É difícil conversar aqui. Vamos para o meu quarto. Quando Sang Ji-han acenou com a cabeça. Sofia assumiu a liderança e caminhou até seu quarto. E quando Seong Ji-han entrou na sala. Clique. Ela fechou a porta com força e suspirou alto. Deus marcial, você pode não acreditar nisso, mas parece que nos casamos aqui. Então Sofia olhou para a parede. Lá, uma grande foto de família de Seong Ji-han, Sofia e a garotinha de antes, todos sorrindo abertamente, estava pendurada. Parece que sim, você até tem um filho. Sim, e... Sofia tocou sua barriga com uma cara chorosa. Acho que tenho outro filho na barriga. O que? Seong Ji-han ficou surpreso com isso e olhou para baixo. Ficou claro que apenas a barriga de Sofia estava saliente. Pensando bem, ela parecia andar de maneira não natural ao entrar na sala mais cedo. Foi porque ela estava grávida? A julgar pelo tamanho da barriga, parece que ela está bem adiantada. Para estar inchada assim, ela deve estar no meio da gravidez, ou mesmo no final da gravidez. Eu nem tenho namorado, mas de repente sou mãe de 2 filhos. Vamos poder voltar, certo? Poderemos voltar, vou encontrar um jeito. Ah, sim. Sofia suspirou de alívio com a confirmação de Sang Ji-han. Mas, por que o deus marcial e eu nos casamos aqui? Ela começou a duvidar da situação atual. Eu não sei, talvez você estivesse envolvido com o dono original deste corpo, não com o deus marcial. O dono original do corpo era definitivamente Seong Ji-han, certo? Sim.
Quando olhei as informações que a American First investigou, houve muitas críticas negativas. Sofia apontou para o celular colocado ao lado da cama. Posso dar uma olhada nisso? Claro. Então ela sentou na cama e começou a procurar informações no celular. Terceiro no ranking da humanidade, o espada americana Seong Ji-han. Ele foi fortemente criticado por engravidar a Santa Sofia, mas conseguiu reverter sua imagem desempenhando um papel fundamental na partida de rebaixamento contra os orques. Seong Ji-han poderia especular como as coisas aconteceram ouvindo o que Sofia estava lendo. A espada americana e a terceira posição. A terceira posição era originalmente o lugar de Sofia. Seong Ji-han ficou preso no rank 7 no passado porque não pôde receber um bônus de cidadania. Mas parece que ele conseguiu subir para o rank 3 e até participou de partidas de rebaixamento da humanidade depois de se casar com Sofia. O final em que ele foi esmagado pelos guerreiros orc foi alterado e agora ele está com aparelhos de suporte vital. Seong Ji-han lembrou o que a mãe de Sofia disse antes. Ela disse que, assim como da última vez, ele salvou a humanidade novamente. O que significava? Parece que a humanidade ainda está na zona de rebaixamento. Bem, eles de alguma forma venceram o orcs, mas não é fácil para o último colocado da liga escapar da zona de rebaixamento na próxima temporada. Parecia que a humanidade mal estava aguentando. De acordo com a história de amor que encontrei nos artigos, diz que eu estava seguindo você, Deus Marcial Nin, não, Seong Ji-han Nin, em todos os lugares. É assim mesmo? Sim. Então, Sofia olhou para Sang Ji-han. Ela virou ligeiramente a cabeça e murmurou baixinho. Com certeza, a aparência dele pode ser o meu tipo. Realmente? Ah, você ouviu isso? Você estava dizendo isso alto o suficiente para eu ouvir. Quando ele riu, o rosto de Sofia ficou vermelho. No momento em que ela estava olhando para o telefone para evitar o olhar de Sang Ji-han. Clique. De repente, as luzes se apagaram. E não muito depois. Baque. Papai, mamãe, a outra queda de energia. A porta se abriu e a garota entrou correndo. Estou com medo. A criança, sem parecer nem um pouco assustada, ficou grudada em Sang Ji-han. Papai, você terminou de falar? Vamos brincar? Vamos brincar, tio, eu. Quero que você faça jogos espaciais comigo. Ela começou a falar sem parar. As crianças normalmente são tão enérgicas. Sim, esse é o padrão deles. Ela não parece nem um pouco assustada com a queda de energia, haha. Mais do que isso, não acredito que foi Beren quem fez jogos espaciais com ela. FR, haha, parece que ele odeia crianças. Mesmo sem energia, a criança não se importou e ficou pulando na cama, pedindo para brincarem. Os espectadores estavam tendo uma experiência vicária de paternidade. Ok. Enquanto isso, Seong Ji-han ergueu ela e começou a girá-la lentamente no ar. Uau, jogos espaciais. Então, a criança que estava rindo enquanto flutuava. Mais alto, mais alto. Gire-me. Barriga da mamãe, quero ir para a casa do meu irmão. Começou a dar instruções ininterruptas. Ela é enérgica. Mesmo assim, Seong Ji-han estava atendendo a todos os pedidos da criança. Depois de se divertir um pouco com jogos espaciais. Papai, estou com sono. Ok, vamos dormir então. Você vem também, papai. Tump, tum. A criança, que estava deitada na cama onde Sofia estava sentada, deu um tapinha no colchão, dizendo a Seong Ji-han para se deitar ao lado dela. Ok. Quando Seong Ji-han se deitou ao lado dela. Hehe. Ela se aninhou em seus braços e logo a criança adormeceu. Seong Ji-han olhou fixamente para ela. Ela realmente era uma criança que se parecia com Sofia, mesmo olhando para ela novamente. E ela também era uma criança que confiava totalmente nele. Noona disse que Sofia era sua cunhada quando ela era a bruxa do vazio. Ela viu esse tipo de cena? Havia um cenário possível em que ele engravidasse Sofia e se casasse com ela cedo, e estivesse morando na América. Como ele estava perdido em pensamentos. Você é bom em cuidar de uma criança, não é? Sério, é minha primeira vez. Sério, você parece tão familiarizado com isso. A criança até gosta mais de você do que da mãe dela. Você deve ter demonstrado mais estranheza do que eu. Eu fui realmente tão estranho? Sofia, coçando a bochecha de uma maneira um pouco envergonhada. Acariciou lentamente sua barriga. Quando voltarmos, o que acontecerá com as crianças? Não sei. Sua filha que o chamava de papai. Eles não estavam juntos há algumas horas. Mas Sang Ji-han estava experimentando uma sensação nova que nunca havia sentido antes. Eu também tinha esse lado. Ele quase nunca achava que algo fosse fofo. Mas olhando para esta criança enérgica, um sorriso apareceu naturalmente em seus lábios. Seong Ji-han olhou para a criança adormecida e abriu lentamente a boca. Mesmo se voltarmos, os donos originais dos corpos voltarão a si e cuidarão das crianças. Eu acho que sim. Sim, não se preocupe muito. Sofia olhou fixamente para ele em resposta à resposta de Sang Ji-han. Deus Marcial Nin, você é gentil. Meu. Sim, achei que você fosse uma pessoa fria, sem coração e assustadora. Então ela voltou seu olhar para a criança.
Você também é bom com crianças. E está sendo legal comigo também. Não me lembro particularmente de ter sido legal com você. É assim mesmo? Sofia perguntou de volta com uma expressão suave. Sua atitude anterior de ser cautelosa e cautelosa com o deus marcial havia praticamente desaparecido. Os olhos da Sofia mudaram um pouco. Por que ela se apaixona tão rapidamente? LOL. Ela só age assim com sangue de Hanin. LOL. Vendo ela agir assim aqui também, ele deve mesmo ser o tipo dela. Enquanto os telespectadores conversavam sobre Sofia. Toque toque. Houve uma batida apressada na porta. E é um desastre. Foi a mãe de Sofia quem abriu a porta e entrou. O que aconteceu? Lá fora da janela da sala. Tem algo estranho. Algo estranho? Seong Ji-han colocou a criança no chão e foi para a sala. Esta casa é muito espaçosa. Depois de passar pela casa, que era mais larga que o Palácio da Espada, Seong Ji-han reconheceu imediatamente o que a mãe de Sofia quis dizer com algo estranho. Além da janela da sala, onde a cidade de Nova York era visível. Um velho vestindo uma túnica preta. Dongbang Saki acariciava lentamente a barba enquanto olhava para Seong Ji-han, que havia chegado à sala de estar. Ele tinha um grande símbolo de Taiji flutuando nas costas. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.